Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo aqui do livro Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas, do Padre Antônio Forteia. Então vamos falar um pouco do autor desse livro. Padre Antônio Forteia nasceu em Barbasto, Espanha, em 1968. É sacerdote teólogo especialista em demonologia. Pertence ao presbitério da Diocese de Alcalá de Henares, Madrid. Em 1998 defendeu a sua tese de licenciatura e exorcismo na época atual. Orientada pelo secretário da Comissão para a Doutrina da Fé da Conferência Episcopal Espanhola, ele já esteve no Brasil em outras ocasiões. Então nós vamos hoje pegar a questão de número 7 deste livro, que traz a intitulação Quais são os nomes dos demônios? E aí você já parou para pensar quais são o nome dos demônios, que são muitos, né? Diz que uma terça parte de anjos que se rebelaram, que caíram, né, na ideologia de Satanás, daquele que se rebelou, também se tornaram demônios, e diz que uma terça parte foi expulsa do céu e que está aqui na terra. Quais são o nome dos demônios? Satã é o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram. Chama-se Satã ou Satanás no Antigo Testamento. Sua raiz primitiva significaria atacar, acusar, ser um adversário, resistir. Satã significaria adversário, inimigo, opositor. Diabo é como o Novo Testamento chama a Satã. Diabo vem do verbo grego diabolo, acusar. As pessoas usam a palavra diabo e demônio como sinônimos, porém a Bíblia não. A Bíblia sempre usava esta palavra no singular e se referindo ao mais poderoso deles. A Sagrada Escritura também o chama de acusador, o inimigo, o tentador, o maligno, o assassino desde o princípio, o pai da mentira, o príncipe deste mundo, a serpente. Beelzebu, normalmente, esse nome é utilizado como sinônimo do demônio e provém de Baal-zebu, que significa Senhor das Moscas. Aparece em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Lilith aparece em Isaías 34:14. A tradição judaica o considerou como um ser demoníaco. Na mitologia mesopotâmica, é um gênio com cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaro. Asmodeu aparece no livro de Tobias. O termo procede do persa Aesma, da Eva, que significa espírito de cólera. Searim aparecem em Isaías 13:21, Levítico 17:7 e em Baruque 4:35, e se pode traduzir como os peludos. Deriva do hebraico sar-i, que significa peludo ou bode. Demônio, do grego daimon, que significa gênio. Na mitologia grega romana, não era necessariamente uma entidade maléfica,
Porém, no Novo Testamento, esse termo sempre é usado para designar seres espirituais malignos. Belial ou Beliar, da raiz Baal, que significa Senhor, aparece, por exemplo, em 2 Coríntios 6,15. Apolion significa destruidor, aparece em Apocalipse 9,11. Sobre ele disse que seu nome em hebraico é Abaddon, que significa perdição, destruição. Lúcifer é um nome extra-bíblico que significa estrela da manhã. A imensa maioria dos textos eclesiásticos usa o nome de Lúcifer como sinônimo do demônio. Entretanto, o padre Gabriele Amott considera que é o nome próprio do demônio, segundo em importância na hierarquia demoníaca. Sou inteiramente da mesma opinião, e o que conhecemos pelos exorcismos nos conferia que Lúcifer é alguém distinto de Satã. O nome se origina por ter sido um anjo de natureza especialmente privilegiada nos céus angélicos, antes de se rebelar e se deformar. Alguns traduzem o nome de Lúcifer como o que porta luz. Essa tradução é errônea, já que a palavra em latim era Luciferarum. A título de curiosidade direi que, em um exorcismo, um demônio revelou que os 5 demônios mais poderosos do inferno eram nessa ordem: Satã, Lucifer, Beelzebu, Belial e Meridiano. É segura essa hierarquia? Só Deus o sabe. O que é certo, e o sabemos pela Sagrada Escritura e pelos exorcismos, é que cada demônio tem um nome dado por Deus e que expressa a natureza de seu pecado. Outros nomes diferentes de demônios ditos por eles em exorcismo são perversão, morte, porta, morada. Outros, entretanto, dizem nomes que não sabemos o que significam: Elisidei, Quanbat, Janse, Uixexe, etc. Em alguns livros de magos e bruxas colocam-se extensas listas de nomes. Essas listas inacabáveis são tão exaustivas como inventadas. Não tem mais valor que a imaginação de seus autores, pois alguns não só oferecem a lista de nomes, mas também o número de demônios que povoam o inferno. Essas descrições detalhadas das legiões infernais são puramente inventadas, e mais além dos breves dados da Sagrada Escritura, supõe adentrar no mundo da literatura, abandonando o terreno seguro e firme da Palavra de Deus. A teologia pode dizer muitas coisas acerca dos demônios, porém, sempre de modo geral, trabalhando com conceitos. A teologia, ao trabalhar com essências, nada pode dizer sobre um demônio concreto. O autor de certa lista de demônios, tão exaustiva como inventada, disse que um deles, chamado Chapaã, foi quem sugeriu a Satã que ateasse fogo no céu. Porém, foram arremessados ao inferno antes que cometessem
tal ato vil. Disse também que esse demônio está eternamente encarregado de manter acesas as chamas do inferno. Não há mais o que dizer a tal inventor de mitos, além de aconselhá-lo a ler este livro, onde descobrirá que não há forma de atear fogo no céu, nem há uma maneira de manter acesa as chamas do inferno. E aqui nós finalizamos a questão 7 sobre quais são os nomes dos demônios. E aqui a gente fez uma passagem rápida aqui na leitura deste livro do nosso querido padre José Antônio Forteia, estudioso aqui, Tratado de Demonologia e Manual de Exorcistas. Então fique com Deus, que eu vou com ele, e até a próxima questão. Paz e bem.